uma das coisas importantes que o Diese faz por escolha do movimento sindical brasileiro é acompanhar a evolução do salário mínimo. Nós, junto com a evolução do salário mínimo, a gente faz uma estimativa do que deveria ser o salário mínimo necessário para uma família de trabalhadores para fazer frente às suas necessidades básicas. Essas necessidades básicas são aquelas previstas na nossa Constituição de 1988. Esse salário mínimo para dezembro, que foi o último dado disponível, a gente calculou em algo em torno de R$ 7.000, para as pessoas terem uma ideia, né, do que seria essa defasagem para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e duas crianças. E também fazemos esse acompanhamento da forma como o salário mínimo é corrigido. Então, nessa nota técnica, a gente primeiro discute o reajuste, mostra essa diferença que você mencionou de R$ 10, né? E ao invés de 2,5% de ganho real, deveria ter sido de 3,2% de ganho real. Então, tem uma diferença aí de 0,7% a menos do que deveria ser, agora no início de 2025. Parece pouca coisa, R$ 10, a correção foi de R$ 106, né, que era 1.412, passou para 1.518, foi uma correção significativa, considerando os anos anteriores, que a gente estava tendo só a inflação, que é o que a Constituição previa, o governo anterior não dava ganho real nenhum, mas de qualquer forma esses R$ 10 fazem diferença para as pessoas ao longo do ano, né, se você somar todas as parcelas que elas receberiam, e projetando isso para frente também, dependendo do que seja a taxa de crescimento da economia, pode fazer uma diferença significativa. Então a gente apresenta isso, a gente faz uma estimativa de quantas pessoas devem receber o salário mínimo. Nós estamos falando aqui em torno de 60 milhões de pessoas, é muita coisa, e não só trabalhadores assalariados formais, mas também os beneficiários da Previdência Social. Aqui vale a pena mencionar que quase 70% dos benefícios da Previdência, eles que são pagos, né, entre aposentadorias e pensões, eles têm o valor até um salário mínimo. Então é muita gente que é impactada diretamente por esse valor. Quem ganha imediatamente acima do valor do salário mínimo, e é muita gente também no Brasil, é só a gente lembrar que a renda média ela está pouco acima de R$ 3.000, mas se você pegar o valor mediano, que é aquele que divide, né, todos os que recebem os salários em 2, então quem ganha até a mediana, metade das pessoas ganham até um pouco acima de R$ 2.000. Então o salário mínimo ele tem esse efeito também indireto, que é de empurrar os menores salários para cima. Isso para não falar de pessoas do mercado de trabalho que a gente considera que tem relações de emprego informais, que também são influenciadas pelo valor do salário mínimo, que ele vira uma unidade de conta importante para a economia. Então a gente apresenta essas informações e depois fala um pouco também de possíveis impactos que essa mudança no salário mínimo tem sobre contas da Previdência, sobre contas públicas e também no setor público, quem é que é mais atingido, né? Porque a gente sempre tende a pensar que é só o setor privado que paga menores salários, mas na verdade não é isso. E quando você pensa nos municípios, mais de 5 mil municípios do país, boa parte deles tem uma proporção importante de pessoas que recebem também no entorno do salário mínimo. Então, essa medida ela é muito importante para a classe trabalhadora brasileira, impacta muita gente, e é por isso que a gente faz esse estudo que você mencionou. Ele traz essa série histórica aí, que está aparecendo no gráfico, dos últimos anos, mostrando a evolução. Houve uma queda nítida, né, nos anos anteriores, e agora tem uma pequena recuperação, que a gente espera que prossiga aí com a vigência da lei, e de preferência que a gente consiga mais adiante alterar essa restrição dos 2,5%. Agora, não basta a gente brigar, se você me permite falar mais 2 coisinhas rapidinho, não basta brigar por fazer cair esse limite, né? E a gente tem que assegurar que a economia cresça mais.
As projeções são de que vão crescer menos ou, no limite, esses 2,5%. E essa regra ela só vale se a economia crescer mais do que 2,5%, senão prevalece o valor de crescimento da economia. Né? Então tem que fazer com que a demanda se movimente. E a outra coisa importante que eu queria pontuar rapidamente é que esse estímulo é um estímulo à demanda, né? À medida que você tem mais dinheiro na mão da população. Mas a gente tem que garantir, Anderson, que a gente tenha uma expansão adequada da oferta de bens e serviços na nossa economia para que a gente não tenha esse aumento nominal do salário corroído pela inflação. Uhum. Então, se você não tiver a oferta acompanhando o aumento do poder de compra da população, você vai ter aumento de preços e isso vai corroer esse poder de compra que supostamente foi aumentado. Então a gente Muito bem tem que ter lembrado. mais alimentos, mais bens e serviços acessíveis para a população para fazer valer esses ganhos que são tão importantes.